Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento, uma coleção de e-mails que o James Schwartz trocou com vários alunos ao longo de anos sobre os enganos mais comuns relacionados à iluminação pela experiência e qual é a posição do Vedanta, que trata-se de um conhecimento, de uma compreensão. Isso, às vezes, pode levar a gente a achar que é uma contraposição de experiência e conhecimento. Não há. Na visão final, elas se juntam. E no próprio ensino do Vedanta, é mostrado que você deve olhar qualquer experiência sob o ponto de vista de Chit, consciência, já que toda experiência só faz sentido se for conhecida. Então, ela vai ser conhecida por essa sua característica Chit, que seria um empréstimo de Brahman, que apareceria na consciência refletida no Chidabhasa. Então, é essa consciência refletida que ela vai conhecer toda a experiência, seja conhecer de um modo mais firme, mais definido, ou de um modo quase inconsciente, mas sempre há o conhecimento, sempre há o registro de alguma experiência. Isso é o que importa. E o registro de uma experiência precisa que haja consciência. Isso pode ser muito sutil. Às vezes a pessoa está registrando uma experiência e ela não tem noção de que ela está registrando a experiência. Ela tem que fazer uma investigação bastante intensa, bastante meticulosa para perceber isso. Então, não tem essa contraposição. A contraposição que tem é em evidenciar aquilo que é permanente através de uma experiência. Isso seria um contrassenso lógico, porque eu não posso, a partir de um ambiente mutável, evidenciar algo imutável. Esse é o cerne do argumento do Vedanta, que depois foi utilizado por algumas correntes. Então, ele vai falar aqui de um ponto, por causa da dúvida de um estudante. O estudante ele faz uma pergunta muito interessante. Então, o subtítulo aqui é A experiência apoiada pela realização, embasada pela realização, lastreada na realização. Aí o estudante pergunta: ainda não está claro para mim o ponto repetidamente enfatizado sobre a experiência não ser necessária, apenas a compreensão. Necessário para quê? Para a compreensão de quem você é, para a iluminação, para o autoconhecimento, para o conhecimento, para esse monte de termos que a gente usa. Então, de vez em quando, você acaba falando do conhecimento apoiado pela experiência. Ora, o que isso significa? Aí o James vai começar. Se você tiver a sorte de experienciar o reflexo do ser numa mente pura, seria você perceber uma experiência do ser, o ser como objeto, porque ele está aparecendo numa experiência, uma epifania, uma baita de uma compreensão, um insight poderoso, um tremendo de um silêncio, numa mente pura. Uma mente pura, leia-se, uma mente com um bom grau de reflexão, uma mente que possa ser imprimida e registrar esse impacto dessa experiência. Em geral, registra como uma modulação muito suave. Por isso que tem que estar uma mente muito bem organizada, muito limpa, para ela perceber essa modulação suave, que é quando esse reflexo ele ocorre na mente.
né, ele dá um impacto bem suave em termos de compreensão. Então, a mente tem que estar bem afiada. E é o que ele está querendo dizer. Se você tiver a sorte de experienciar esse reflexo numa mente pura, numa mente devidamente apta a isso, e perceber que você é o ser, então a experiência é muito útil. O motivo pelo qual eu coloco tanta ênfase no conhecimento é para fazer com que as pessoas pensem com clareza sobre a natureza impermanente da experiência. O Buda já dizia isso, né? Para as pessoas terem atenção na impermanência, né, de toda a existência. Toda a existência como fenomenologia, né? Ou, conforme uma citação de Nisargadatta, toda experiência, toda ela, é ilusória, é limitada e temporal. Não espere nada da experiência. A realização em si não é uma experiência. Olha que interessante. Porque a realização, ela não vai embora, né? Ela ocorre e fica. Ela pode ser obscurecida posteriormente pelo retorno, entre aspas, de algumas vacinas vinculativas. E é para esse tipo de investigador também, que já teve a realização, é que o ensino se destina também, né, para aquele que já tem o conhecimento direto e volta e meia está enrolado com algumas vacinas mais persistentes, que acabam meio que obnubilando, né, a certeza que ele tinha, né, acabam meio que sequestrando os espaços da mente destinados a ficar afirmando a realização, né? Então, esse espaço ele é sequestrado e aí a mente do indivíduo ela é tragada de novo naquele monte de conjeturações que o Jiva, em geral, faz sobre si mesmo. Então, Nisargadatta ele diz que a realização em si não é uma experiência, ela não vai embora. Mesmo quando ela está submergida, aparentemente depois, nessas vassas vinculativas, ela não vai embora. Embora, né, ele está querendo dizer, interessantemente, a realização possa conduzir a uma nova dimensão de experiências, né, um outro modo de lidar com a experiência, uma outra visão da experiência, ainda que as novas experiências, embora significativas, não sejam mais reais do que as antigas. Olha que bacana que o Nisargadatta está dizendo aqui, né? Todas são aparentemente reais, né? A realização definitivamente não é uma nova experiência. É a descoberta do fator atemporal em toda a experiência. Ele está fazendo uma ligação aqui entre o curso normal de uma experiência numa dimensão espaço-temporal. E num linguajar mais simples, ele está querendo dizer que a experiência em si ela surge, né, nesse fluxo do tempo, dura um tempo e depois termina. E o que o Nisargadatta está dizendo é que tudo isso é apoiado numa... Aí vamos ter que usar a palavra, né? Numa estrutura, numa base que fundamenta toda a experiência temporal e que ele chamou aqui de fator atemporal. É a descoberta do fator atemporal em toda a experiência. Quem é esse fator? Você. Exatamente você que está aqui aparecendo desse jeito e está vendo essa experiência dessa aula do Vedanta correndo. É uma experiência que vai vir, vai durar um tempo, vai passar, mas você, naturalmente, não vai passar nunca. É esse que está ouvindo isso, é esse que está ciente de tudo isso que está acontecendo, é esse que está vendo outras estruturas se interporem entre essa leitura e outras estruturas mentais, porque a sua visão foi sequestrada por alguma qual aparece o acompanhamento dessa explicação. E daí por diante. É exatamente esse temporal, é esse aí. É a consciência que torna a experiência possível. Como em todas as cores, a luz é o fator sem cor, né? A gente pega né, decompõe um facho de luz num prisma e aparece todas aquelas cores, né? Então, o que está querendo dizer? Que todos os espectros, né, de frequência de cada cor estão contidos naquele facho inicial. É só usar um instrumento adequado que ele abre o leque daquilo ali, né? Então, todas aquelas cores estão dependendo daquele facho de luz incolor. E assim é em toda experiência, ou seja, a consciência está presente, mas ela não é uma experiência, né? Ele fez uma analogia muito bonita aqui, né?
da experiência como sendo esse monte de fachos de cor, e, subliminarmente a isso, eu tenho que ter um facho de luz incolor, onde todas essas experiências acabam por se manifestar mediante o uso de um artifício adequado, né? No caso aí, o artifício adequado é Maya, né? Maya que é o artifício adequado que faz com que ocorra essa projeção, né, em Brahman, desse sem número de nomes e formas. Então, esse é o artifício. Ali foi o prisma, aqui é Maya. Por isso que muitos dizem, inclusive Ramana Maharishi e alguns Upanishads, que Maya é um poder inerente e misterioso a Brahman. A Brahman não se modifica, né? Não, esse mundo não é Brahman modificado. Esse mundo é uma projeção em Brahman por motivo de Maya, né? Brahman não se modifica, isso tem que ficar bem claro. Ele não se modifica nunca. O que você tem é um universo aparente, por isso que se diz que é aparente, porque é uma projeção que ocorre em Brahman, através do quê? De Maya, né? Então, a gente não diz em Vedanta que esse mundo manifesto é Brahman transformado. Não, não é isso, né? Não é isso. Esse mundo manifesto é uma projeção em Brahman, através de Maya. Aí, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu aqui do Nisargadatta, que é bastante importante? Você vê que, muito embora ele não fosse um professor, né, no sentido estrito do termo, tudo que ele está falando aqui, fundamentalmente, é Vedanta puro. É Advaita Vedanta puro. É o Upanishads puro. Tudo que ele está dizendo aqui é o Upanishads puro, puríssimo, né? Para você ver como é que esse conhecimento milenar ele está entranhado na fala de quase todos esses sábios, se não todos. Às vezes aparece de um modo muito preciso, como está aqui, aqui é extremamente preciso. Outras vezes aparece carregado mais das nuances pessoais daquele sábio, né? Mas no caso do ensino, o ensino ele procura depurar essas impressões pessoais. Aqui, o James ele pensou realmente uma posição do Nisargadatta que bate completamente com o ensino, né, desse Vedanta ortodoxo, não dual que a gente estuda. Eu vou continuar, tá? Ô, Alex, queria só Oi. fazer um comentário, né, que você falou isso do Nisargadatta, e eu tenho visto também, né, essas verdades, assim, que tem no Vedanta, em outros lugares, mas a diferença para mim é que o Vedanta é um método mesmo que está organizado e que dá continuidade e é completo, né? Porque às vezes o que tem em alguns lugares é um pedaço e aí aquilo é a verdade. Outro dia eu estava lendo, por exemplo, o livro dos 4 compromissos toltecas, tem ali algo, né, sobre a verdade, mas não tem cada um dos passos e o todo, assim, sabe? Então você vai olhando e vai admirando mais ainda o Vedanta como meio mesmo de conhecimento, né? Que não é que o Vedanta é a verdade, mas ele é um meio de conhecimento estruturado ali. E isso é muito valioso para mim, pelo menos, né? Porque tem aí do Nisargadatta que colocou uma verdade, mas que às vezes não está tão estruturado e aí é difícil aquele que segue os ensinamentos dele ter a visão completa, né? E aí fazer essa mudança de chave. Você falou isso, me veio isso, porque tem em muitos lugares, né, a verdade, mas tem pedaços ali, né? Eu concordo com você. O Vedanta, ele cada vez ele chama mais atenção e ele fascina, porque ele é extremamente estruturado,
né? Ele é um artifício, porque a realidade é não dual, então ela não pode ser expressa por palavras. Então, o que o Vedanta apresenta? Ele apresenta um método estruturadíssimo, que é como se fosse um truque, né? Ele vai desfazendo as ilusões da mesma forma que elas são montadas, né? Ele vai pela construção do pensamento. Então, é um sistema muito hábil, comprovado ao longo de milhares de anos, né? É isso aí mesmo, a diferença que eu mais vejo é isso. É exatamente o que você falou, é um meio de conhecimento tremendamente estruturado, né? É valioso, uma pessoa que percebe isso e começa a dar valor a esse tesouro, né? Ah, ela está muito bem, né? Ela sabe por onde ela deve seguir. Mesmo que ela vá se embolando pelo meio do caminho, ela sabe que esse meio ele é confiável, né? Isso é fundamental, isso só faz aumentar a confiança da pessoa nesse sistema. Bacana isso, é um bom posicionamento, muito bom. Bom, aí o estudante aqui ele vai fazer uma pergunta que às vezes pode ficar meio chocante, especialmente para o pessoal do yoga, né? Que pleiteia uma reunião com aquilo que foi perdido. Então, essa reunião seria através de experiências. Uma das experiências clímax disso seria o Nirvikalpa Samadhi, onde realmente a separação sujeito-objeto é anulada. Ela é anulada porque a mente está lá de uma determinada forma, onde ela não faz leitura do ambiente à volta, né? Ela não decodifica o ambiente, né? Então, o que acontece? Ambiente que eu falo, inclusive, é um ambiente interno, né? Que a gente chama de interno. Então, o indivíduo apenas sabe que ele está lá, mas ele nem sabe o que está ocorrendo, né? Depois é que ele tem que chegar à conclusão de que ali não havia objeto e que ali ele estava com uma consciência intocada pelo lidar com os objetos. Mas na hora em que o Nirvikalpa está ocorrendo, nenhuma questão ocorre, né? Porque não há objeto nenhum mesmo. Então, a única coisa que o meditador sabe em Nirvikalpa Samadhi é que ele sabe de si. Quando ele sai do Nirvikalpa, ele não tem a menor dúvida de que era ele ali o tempo todo, né? Mas só depois que ele sai é que ele sabia que ele sabe que ele entrou no Nirvikalpa Samadhi. Então, o Nirvikalpa Samadhi não tem como dar um conhecimento direto do ser, né? A não ser indiretamente, mediante uma análise cuidadosa do que ocorreu. E, nesse sentido, aí ele fica, é como o James está colocando, ele é uma experiência apoiada no conhecimento, então ele pode ser fundamental, né? Não teve aquela estudante de yoga, aquela professora de yoga, uma yogi já consumada, que ela um dia ela chegou para o James e perguntou para ele o que era aquilo que estava com ela o tempo todo, em qualquer estado yógico que ela alcançasse. Aí ele falou para ela leu alguma coisa de Vedanta, né, e para ela ficou claro, em coisa de 3 semanas, um mês, ficou claríssimo para ela o que ela era. Então, ela conseguiu capitalizar a experiência mediante orientação pelo conhecimento, né? Então, como é que o estudante pergunta aqui? Você está realmente dizendo que existem mestres iluminados que nunca tiveram uma experiência dualística de Nirvikalpa Samadhi? Com certeza absoluta. Eu já falei várias vezes aqui daquele mestre Zen, que inclusive era o erudito Suzuki. Suzuki nunca teve experiência nenhuma dessa, né? E o Suzuki estava lá, acordadaço, né? Pleno, sabendo muito bem de si mesmo. E como ele, existem outros. Já falei aqui de Hafiz, poeta sufi, que ele inclusive ele teve uma experiência do ser, né? Ele chamou, eu tive um vislumbre do divino, e para ele bastou. Ele era tão genialmente espiritualizado que bastou aquilo para ele compreender tudo. E ali ele galvanizou todo o ensinamento que ele tinha lido do Alcorão, né, lido pelos sufis que ele estudava, e ele compreendeu completamente o que ele era. Então, em relação à cultura do yoga, sim, né, do yoga, outras filosofias, sim, sim, com certeza. Existem mestres iluminados que nunca tiveram uma experiência dualística de Nirvikalpa Samadhi, onde o indivíduo está lá e não tem nada além dele, né? Certamente, é totalmente possível realizar o ser sem uma única experiência de Nirvikalpa Samadhi. Sem experiência nenhuma é possível realizar o ser. Depende do peso
né, de maturidade que aquele buscador tem, ou qualquer outro estado especial. Pronto, arrematou. Nenhuma experiência é necessária para a realização. Tem que ler isso de novo, inúmeras vezes, porque nós somos condicionados pela experiência na nossa manifestação aqui. Nenhuma experiência é necessária para a realização. A forma como você avalia as experiências da vida determina suas qualificações para o reconhecimento do ser. Essa frase é muito importante, né? Como é que eu avalio a experiência da minha vida? Com base em que vássanas eu estou avaliando essa experiência? Eu tenho experiências de vida. As vássanas com que eu estou avaliando minhas experiências são fundamentalmente tamásicas ou rajásicas? Se elas forem isso, né, naturalmente está indicado aí que eu estou trafegando muito nesse ambiente tamásico, rajásico, que não é muito adequado para a realização do ser. Agora, eu posso ter a mesma experiência e aí colocar em cima dela um monte de vássanas de natureza satívica. Quando isso ocorre é porque o indivíduo já tem desenvolvido várias características muito interessantes, muito conducivas para a realização do ser. Então, o modo de aproveitar a experiência para que ela mostre para você que você está tendo uma experiência indireta do ser, vai depender da composição de gunas que você tem na hora daquela experiência. Em geral, vai depender das gunas que foram cultivadas conscientemente e ou consciente ao longo da vida. Na verdade, não há dualidade em Nirvikalpa Samadhi. Olha só, pois é, porque a entidade experienciadora não está lá, né? O Vikalpa, que faz a experiência ser possível, não está lá. Não tem esse experimentador sutil ali. Ele nem sabe, ele nem tem como dizer nada naquela experiência. As questões não existem. É como se você tivesse sido retirado completamente desse ambiente. As coisas não surgem nesse estado. Mas a ausência desse Vikalpa significa que não existe a questão da liberação, porque aquele que precisa da liberação não está presente. Aquele que precisa da liberação é aquele que está se referenciado aonde? No corpo sutil e no corpo denso. Esse é aquele que precisa da liberação. Aquele que precisa da liberação é aquele que está sujeito a quê? À ignorância. Quando eu não tenho esse experienciador, essa questão de liberação não faz nem sentido. Não há input para questionar nada, né? E nem estrutura para lidar com algum questionamento. A pessoa, juntamente com sua ignorância, aparece no instante que o Samadhi termina. Isso aqui é bem clássico, né? Aquele livro, aquele filme, como é que é o nome dele? O filme é Samadhi mesmo, né? Fala disso. Tem algumas Sansara. outras... Sansara fala disso. Tem algumas piadas também, né? Como o mestre lá, que ele pede para o discípulo pegar um copo d'água, etc. E aí ele entra em Nirvikalpa Samadhi. E ele fica lá por muito tempo, décadas, 100, 200 anos, né? Naquele estado quase absurdo. E ele está lá, cultuado como uma grande divindade, né? Naquele estado ali de esfinge e tudo. Aí uma hora ele sai, 200 anos depois ele grita, fulano, cadê minha água? Então voltou tudo. Ele nem sabe onde ele veio parar, né? Então, o que está de novo? Ele está sendo acossado de novo, né? Pelo Sansara, né? Aquele estado ele dá uma interrupção nisso. Mas quando ele termina, como todo estado, o indivíduo naturalmente entra em contato de novo com o instrumento experienciador dele, e através do instrumento experienciador, é o corpo sutil associado ao corpo denso, aí o Sansara volta, com toda a carga de vássanas, vinculativas, etc, etc, etc. Né? O professor sempre conta aquele caso lá do cara que, na hora que saía do Samadhi, pediu o Tamizap, que é um refrigerante, né? Uma Coca-Cola, assim. Ele era viciado nisso. Cadê a minha soda? Porque eu não consigo ficar sem isso. Acaba esse estado aqui, eu quero a minha sodinha. E por aí vai, né? É bem humano isso, né? O indivíduo vai lá, volta a carga toda dele. Mais pueril como esse, né? Eu quero a minha soda. Mas tem uma coisa mais grave, como foi no caso do filme Sansara, né?
onde o indivíduo realmente ele retoma uma vida samsárica, né? Aí o James continua aqui. Mesmo que você investigue sobre o Arun, que é esse rapaz aí que fez a pergunta, no estado acordado, você não vai encontrar ninguém aí, exceto a consciência. Aí ele já está falando de uma investigação muito bem sucedida, usando aqui esse meio de conhecimento Vedanta. Realmente, quando a investigação é bem sucedida, em última instância, fica claro que só tem consciência, né? Ser, consciência, existência, depende do modo como a pessoa vai. Mas a realização de que não há um Arun acontece com alguma pessoa, com algum alguém. E esse alguém, que na verdade não é um alguém, é a consciência. Esse é o paradoxo, né? Quando a mente lógica tenta analisar isso. Mas a consciência sempre foi livre, né? Então, como é que ela investiga e chega à conclusão de que nunca teve nada senão ela? É porque, aparentemente, não é ela investigando, né? Aparentemente não é ela, aparentemente é um alguém ignorante quanto à consciência que ele é. Esse é o poder de Maya, isso é inexplicável. Nunca vi ninguém conseguir se explicar por que isso funciona desse jeito. A coisa é tão extraordinária que as pessoas só conseguem dizer que Maya é um poder misterioso, como dizia Ramana Maharishi, e inerente ao ser, inerente à consciência, a ponto da consciência ludibriar ela mesma com esse poder, né? É interessante, são questões que não adianta olhar do ponto de vista estritamente lógico. Vai aparecer um paradoxo aí. Tudo que o Nirvikalpa Samadhi prova é que o experienciador, a entidade individual, não é necessária para que você exista. Olha que bacana. Agora, daí, não quer dizer que isso automaticamente te leva à realização, mas pode levar, se houver um questionamento suficiente, como foi o caso daquela yogi que questionou James, né? Ela começou a ver que tinha um algo ali do qual ela não conseguia se separar, né? Que sempre acompanhava ela em todas as experiências. Ou seja, aquele algo, aquela coisa que estava acompanhando ela, não precisava das experiências para existir. Essa foi a dúvida dela. Por isso que ela foi lá e perguntou para o James, o que é isso que me acompanha em qualquer estado iógico que eu esteja? A pergunta dela foi muito bem colocada, foi uma pergunta de uma conhecedora mesmo, né? Uma pessoa que está interessada no conhecimento, a despeito das experiências. O Alex, Oi. eu poderia dizer que se eu estou aqui estudando Vedanta, olhando para todas essas questões, e aí tenho uma experiência, isso é algo que facilita essa compreensão, né? Nesse lugar de, por exemplo, nessa frase, porque essa frase é incrível. Né? Tudo que o Nirvikalpa Samadhi prova é que o experienciador, a entidade individual, não é necessária para que você exista. Então, você tem aquilo, você passa por aquilo e você confirma essa frase também numa experiência, né? Então, a experiência tem valor se o conhecimento está disponível, se o conhecimento está ali, né? Assim, eu acho que, não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas porque você tem um Nirvikalpa Samadhi e aí você tem uma frase como essa, você fala, pô, é isso mesmo, cara. É como a gente valida quando a gente faz a análise do como funciona meu mecanismo de pensamento, né? Quando a gente vai para a Mitya e vai falando, puxa, aqui acionou mesmo rajas. Aqui era um desejo que estava obstruído, por isso teve raiva. Porque essa experiência vai confirmando, né? Se você tem uma experiência como essa, sabendo, né, que tudo sumiu, quer dizer, você fala, puxa, tá ali, ó, não é necessário que eu exista para, né, para ser, não sei, né, não sei se você entendeu, mas quis dizer. Não é necessário que alguma experiência exista para eu existir, porque eu tô existindo sem uma experiência que eu conheça.
É isso mesmo, é exatamente esse o ponto. Se a experiência ocorre e ela depois ela é olhada, interpretada adequadamente conforme o conhecimento, ela pode ser de grande valia para isso, né? Pode ser muito útil, extremamente útil, ela pode ser definitiva. Mas é aquela coisa, né? Toda experiência ela vai ter que ser interpretada. Então, ela precisa de uma interpretação conduciva, uma interpretação que seja favorável, né? E também ela precisa de um experienciador que esteja interessado nesse entendimento, né? Não seja um experienciador que esteja interessado na experiência em si, né? É aquele experienciador que olha a experiência e diz assim, poxa, mas o que é isso? Como é que isso é possível? Quer dizer que eu estou existindo e não tem nada que está existindo fora eu? Pô, essa pergunta é muito boa. É isso mesmo, Betânia. Se a experiência ocorre, né, as vássanas do investigador puxam ele mais para o lado do conhecimento do que da experiência em si, da compreensão, e ele está com um bom lastro aí de conhecimento dado por um meio de conhecimento como o Vedanta, uma experiência pode ser o suficiente. Bastou, acabou a história, né? É o que ele está dizendo aqui, ó. É como você notou bem a frase. Tudo o que o Nirvikalpa Samadhi prova, né, é que o experienciador, a entidade individual, não é necessária para que você exista, porque não tem experiência. Né? Cadê o experienciador? Compreender isso pode levá-lo à realização. Eu sou a consciência, aquilo para o qual a experiência, ou, no caso, o Nirvikalpa Samadhi, a não experiência, se apresenta. Eu sou aquele para o qual essa não experiência se apresenta. Não há experiência aí, não tem entidade experienciadora. Eu estou lá o tempo todo, e não tem experiência nenhuma. Então, bem orientado pelo conhecimento, isso pode bastar, dependendo da pessoa. Ou, em outras palavras, isso é fundamental, né? Pessoal que gosta de meditar, eu estou voltando a meditar por alguns outros motivos, e é muito interessante você objetificar o meditador. Então, o Vedanta não é incompatível com prática nenhuma. Ele apenas redimensiona a compreensão da sua prática. Só isso. É muito interessante ver o meditador, porque, invariavelmente, ele busca o bem-estar na meditação. O que é legal nisso? Não é o fato de ele alcançar aquele bem-estar ou não. O que é interessante é que, como você fica objetificando o meditador, que já é um experienciador muito sutil, você nota na mente do experienciador movimentos muito delicados de tentar obter alguma coisa. Então, nesse sentido, objetificar, né, esse experienciador, esse meditador é muito bacana. E não interfere em nada com a meditação, né? Pelo contrário. Então, o Vedanta pode ser aplicado em qualquer coisa, pode ser aplicado, inclusive, como eu estou aqui, né, com 2 muletas, um pé, sem conseguir botar no chão há 2 meses, e você vai estudando essa experiência. Né? Você nota que, ao aplicar o conhecimento, a experiência ela é experienciada em outro ponto, em outro nível. Continua sendo uma experiência, naturalmente, como diz lá o Nisargadatta, mas é um outro naipe de visão de experiência e, portanto, de relação com a experiência. É uma relação bem melhor, bem mais sutil, né? Bem mais agradável. Né? Então, eu sou aquele que conhece o experienciador, inclusive o que faz asanas, o que faz pranayamas, o que entoa cânticos, falando aí das práticas, né, comuns, né, essas várias abordagens hinduístas aí. É importante saber que, em todas as discussões sobre as qualificações para a iluminação nas escrituras do Vedanta, nenhuma qualificação experiencial é mencionada. Em muitos aspectos, você fica bem melhor sem estados especiais, embora eles possam ser úteis se forem avaliados adequadamente. Essa frase tem a ver com o que você falou anteriormente, Betânia. É exatamente o ponto que você tocou. Em muitos aspectos, você fica bem melhor sem esses estados, mas em muitos outros aspectos, eles podem ser muito úteis se você avaliá-los adequadamente diante da sua meta. A sua meta é a liberação, é o conhecimento de si,
é ficar livre da experiência como um condicionante. Né? Outro nome, ficar livre de Ishvara, outro nome, ficar livre, até maldade falar ficar livre de Ishvara, mas pode falar assim também, ficar livre dos gunas, né? Ficar livre dos envoltórios, ficar livre dos estados ordinários do dia a dia, né? De todas essas influências. Agora, eu vou ler de novo essa frase com a qual ele inicia esse parágrafo. É importante saber que, em todas as discussões milenares de milhares de anos sobre as qualificações para a iluminação nas escrituras de Vedanta, nenhuma, eu vou repetir, nenhuma qualificação experiencial é mencionada. Né? É bom para a gente ler e refletir com certa profundidade sobre isso. Ah, mas realmente eu tenho uma qualificação profissional boa para um determinado samadhi. Sim, se você tem uma característica dessa, ela é muito boa, então é fundamental no uso da metodologia do Vedanta que você enquadre esse tipo de habilidade que você tem na compreensão correta do que essa experiência está lhe trazendo. Aí eu tenho certeza que essa habilidade vai ser muito mais útil, como a própria Betânia comentou ali, né? Vai ser extremamente útil. Pode ser que você saiba subitamente quem você é de uma hora para outra, se reinterpretar essa sua habilidade de uma outra forma, como a gente já cansou de ver em vários exemplos. Né? O Alex, Oi. Essa última frase, né? Em muitos aspectos, você fica bem melhor sem estados especiais. Eu lembro daquela conversa em algumas aulas atrás, de que por ter estados especiais e a gente falou epifanias, a gente fica buscando repeti-las. E aí, por isso que talvez seja melhor você não tê-las. Né? Mas Exatamente. se tiver nesse sentido, né? E se tiver, a utilidade dela é a investigação dela do porquê e do que o que tem por trás disso, segundo as escrituras, do que eu quero de novo isso, né? Acho que essa frase tem relação com isso, do você fica bem melhor sem esses estados. Isso, né? exatamente. Você fica bem melhor sem esses estados especiais, porque você deixa de ficar fissurado por esses estados, né? Uma vez o Ramana Maharishi estava ouvindo um rapaz conversando com ele. E o rapaz ele tinha uma aptidão muito boa para estados místicos. Aí uma hora o Ramana olhou para ele e disse assim, quer saber de uma coisa? O seu único obstáculo é o êxtase místico. Livre-se dele, para um choque daquele experienciador. Ele arrematou desse jeito. Livre-se da sua busca por estados místicos. Isso está prejudicando seriamente a sua compreensão, né? Seriamente mesmo. Então, no caso desse experienciador que foi falar com ele, isso virou isso que você falou, né? Virou uma situação praticamente impeditiva. Então, para aquele rapaz, era melhor que ele ficasse sem aqueles estados, né? É por isso que sábios como Ramana e Atmananda Menon, como já foi comentado aqui, eles tiravam as pessoas que entravam nesses estados, né? Eles iam lá e pediam para a pessoa ir lá e tirar eles. Pô, mas que maldade, vai tirar o cara de um samadhi desse, de um nirvikalpa? Sim, eles não precisam disso ali naquela hora. Naquela hora, eles precisam estar em estado de vigília, ou ouvindo o ensinamento, ou contemplando o silêncio, como ocorria muitas vezes com Ramana Maharishi. Mas precisa que o indivíduo esteja lá, no estado de vigília, onde o discernimento dele tem a maior chance de apuração ali na hora. E eles tiravam mesmo, eles pediam para alguém lá, suavemente tirar o cara. Uma vez eu ouvi até um relato do Atmananda de enorme. E esse cara, eu até falei isso já em alguma vez, eu não me lembro se foi aqui no Experiência e Conhecimento. E esse rapaz, ele estava para ser pai. E ele estava adorando isso de ser pai. Então ele só falava nisso. Aí o Atmananda viu que ele entrou, aí pediu para alguém ir lá e cutucar ele. Quando ele saiu do estado, o Atmananda fulminou ele com uma pergunta: daqui a quanto tempo seu filho nasce? Aí o rapaz ficou abobalhado olhando para ele, né? Aí o Atmananda olhou para ele e disse assim: puxa vida,
Eu não gostaria que você ficasse, né, diante de mim quando eu estou falando, num estado desse, onde quando você sai dele, você nem sabe quando é que vai nascer o seu filho tão querido, né? Então, você tem que estar alerta, tem que estar atento, né? Você está vendo o indivíduo explicando algo, tem que estar atento ali. Ou então, como eram aqueles banhos de silêncio, né, do Ramana, era o modo que ele tinha de ensinar também. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? A respeito das qualificações, né, que o Vedanta ele diz que não é necessário, é só para lembrar que elas são úteis, né, na fase ali do Karma Yoga e do Upasana Yoga, né? Mas o Karma Yoga e o Upasana Yoga, eles reforçam aquelas qualificações, né? Mas não dá para entender o Karma Yoga e o Upasana Yoga como experiências, né? Eles são atitudes diante da vida, né? O Karma Yoga é uma outra atitude diante do campo Dharma. Eu acho que quando ele fala de experiência é relativo àquela cultura, né? Dos estados, né, modificados mentais, através de samadhis ou de sonhos acordados, os yoga nidra e outras coisas, né? Bom, continuando. Bom, agora ele vai usar aqui o Savikalpa Samadhi, né, em oposição a Nirvikalpa, porque no Nirvikalpa não há como definir uma experiência, né? Então não teria uma experiência indireta do ser, né? Agora no Savikalpa tem várias descrições de Savikalpa Samadhi, né? Uma delas é que o indivíduo ele perde várias dos entendimentos dele como ele sendo gente, né? Ele trafega num espaço-tempo diferente, é realmente um estado bastante alterado, mas ali está o experienciador, né? Então, o James ele faz um comentário sobre o Savikalpa Samadhi, justamente porque ocorre uma experiência, embora ela seja realmente bastante alterada em relação à consciência ordinária. Ele diz assim: o Savikalpa Samadhi, no entanto, é excelente para a realização do ser, porque o experienciador, o Vikalpa, que torna a experiência possível, está lá. E o ser, que é Nirvikalpa, ou livre de pensamentos, também está lá, aparecendo como um objeto, né, refletido no corpo sutil. Bom, ele vai aparecer como qualquer experiência aparece, né? É algo que se desenvolve no corpo sutil. E nesse caso, puxa, não estou conseguindo reduzir essa tela. E nesse caso, o conhecimento do ser, ele vai aparecer indiretamente. Você vai ver o ser como um estado. Mas se tiver corretamente orientado pelo conhecimento, você pode capitalizar isso, né? E entender que você é aquele onde toda essa experiência com o experimentador e a experiência em si, que seria essa objetificação do ser, aparece, né? Então, você pode investigar sobre o ser, ou seja, sobre aquele fundamento imutável onde essa experiência está acontecendo, e chegar ao conhecimento dele como sendo você, e, respectivamente, da experiência indireta do ser que você esteja tendo. Na verdade, é um deslocamento do ponto de experiência, e, devidamente orientado, ele te mostra que não importa qual deslocamento do ponto de experiência, em qual estado, é sempre o mesmo que está sabendo desses estados, sejam eles ordinários de consciência ou sejam estados de consciência alterado. É claro que o indivíduo, para falar do Savikalpa Samadhi, ele tem a base de referência dele, que é o estado ordinário. Então, uma hora que ele compare os dois, ele vê que o que ele é de verdade, né, devidamente investigado, vai levar à compreensão de que existe um substrato imutável, tanto nesse estado do Savikalpa Samadhi, quanto no estado ordinário. Porque a gente vai avaliar um estado de experiência em função do outro. Se eu descrevo que no Savikalpa Samadhi a minha noção de tempo fica completamente diferente, é porque a minha referência de tempo ela é dada pelo estado de vigília, o normal. Se eu digo que é como se eu perdesse a minha mente, como que acontece com alguns investigadores,
Eu estou contrapondo isso ao quê? A minha identificação com a minha mente habitual, condicionada. Se eu conseguir, pela investigação, né, conduzido através de um meio de conhecimento adequado, evidenciar essa base imutável que está por trás desses dois estados, das diferenças entre eles, e saber que ambos ocorrem nessa base imutável, eu consigo entender que eu sou aquilo que não muda, embora essas experiências pareçam fazer com que eu mude. A vantagem é que aqui você tem um experienciador definido, né? Ele vai trabalhar com pensamentos, embora de um modo diferente, ele vai trabalhar com outras impressões, então ele está lá experimentando, através do quê? Do corpo sutil dele, como sempre. Então, por isso que ele está dizendo que o Savikalpa Samadhi ele é mais útil na hora, né? Aí aqui, mas na verdade, né, essas experiências, assim, uma experiência de Savikalpa Samadhi muito intensa, onde você até perca a sua referência egóica, elas, em geral, levam a um fascínio tão estupendo pela experiência que, em geral, a capacidade discriminativa, de discernimento do experimentador fica um pouco fora de combate, né? Fica na lona, como se faria, como se falaria. Mas pode ser que hajam experimentadores que entrem nesses estados e comecem a discernir, né? Eu já entrei em contato muitas vezes com experimentadores de estados alterados que usaram o Daime, né? Eles deram uma descrição muito parecida que a Irene deu algum tempo atrás, que eles conseguiam manter a capacidade de discernimento deles operante, né? E aí eles conseguiam ver o que realmente eram diante daquilo, e o que era esse personagem, o que era esse experienciador, né? Mas isso, em geral, não é comum. Em geral, o fascínio pela experiência ele é muito grande. Agora, você imagina uma experiência de um estado alterado, né? Mais fascinante ainda. As cores são diferentes, o espaço-tempo é diferente, né? Mas quando a pessoa se centra ali e ela mantém a capacidade de discernimento dela, essas experiências podem ser excelentes para ele realmente se compreender como aquilo que não muda, mesmo que todos os parâmetros experienciais tenham mudado, né? Como é o que a gente está falando. Quando o seu sistema de orientação no espaço-tempo muda, é porque o seu parâmetro está por demais modificado. A modificação foi muito séria. Se o seu discernimento é mantido ali e você estiver bem orientado, você sai dali com o conhecimento de quem você é, né? Do conhecedor último que é você, da testemunha última, vamos dizer assim, né? Aí o James ele fala aqui, ó, ele sempre bate nessa tecla, né? Para ser claro, você não pode experienciar o ser diretamente, porque o ser é o experienciador último, experienciador entre aspas, porque ele tem que experienciar através de um meio de experiência, né? Então, ele não é um experienciador em si, ele precisaria estar associado com o meio de experiência, fazendo a concessão adequada, né? A gente está investigando, a gente ainda não chegou, né, hipoteticamente, naquela conclusão final de que esse experienciador último, ele engloba a experiência, ele engloba o meio de experiência, ele engloba o que está sendo vivido na experiência, não é isso. A gente está dialogando com uma pessoa que está lidando com a experiência, né? Não tem aqui, nesse contexto, a compreensão final, né? Então, a gente sempre faz essa concessão quando está usando o meio de ensino, porque é a isso que o meio de ensino se presta, né? É remover essas dúvidas, as confusões com a experiência. Uma vez que a experiência tenha sido entendida claramente como você mesmo, então aí não tem mais necessidade específica de um meio de ensino. Pode ser que você use em confusões, tudo, né? Mas já ficou claro. Então, vou ler de novo aqui, porque eu cortei a frase. Para ser claro, você não pode experienciar o ser diretamente. Ele é o experienciador último, entre aspas. E, como tal, ele está totalmente além de qualquer experiência. Ele é o experienciador último, entre aspas, porque ele não funciona como uma experiência. Ele não começa, ele não tem duração e ele não termina. Pelo contrário, ele é a testemunha da transitoriedade de qualquer experiência, em qualquer dimensão e relativa a qualquer objeto. O que estou dizendo é que a experiência se apresenta para a consciência, para o ser, mas a consciência
ela não busca ou avalia a experiência como faz o experienciador, porque o experienciador ele é controlado pelo seu condicionamento. O experienciador ele é impulsionado pelos gunas, né? Ao passo que a consciência não, ela não é tocada pelos gunas. Você pode experienciar o reflexo da consciência numa mente clara, o que é adequado para o propósito da realização, né? Yoga é válido porque pode ajudá-lo a obter uma mente pura, uma mente satívica. É isso que ele está querendo dizer. A prática do yoga sativiza a mente. E um yogi pode realizar o ser, se compreender que o ser, né, não é um samadhi. Infelizmente, muitos yogis definem o samadhi como iluminação, ou seja, como definem o ser, né, a iluminação como uma experiência. Então, a iluminação não seria algo permanente, ele só ocorreria quando aquele estado estivesse ali se desenrolando. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui? A diferença é essa, que no Savikalpa Samadhi você tem um estado alterado, forte, né? Mas você continua com esse experienciador. Então, quando ele é devidamente investigado, ele vai te levar para aquele que conhece essa experiência extraordinária, conhece o experienciador dessa experiência extraordinária e o objeto que está aparecendo nessa experiência extraordinária. Qual é o objeto? Modificação de espaço-tempo, perda de identidade egóica, etc., etc., etc. Né? O Savikalpa Samadhi pode provar para o indivíduo que ele não é um ego. Né? Olha que interessante, dentro de uma experiência ele demonstra que não é um ego. Onde é que estão meus condicionamentos? Sumiram. Pô, mas eu continuo aqui, tem uma experiência ocorrendo aqui. Pois é, devidamente orientado é aquilo que a Betânia tocou aí no primeiro tempo aí do encontro, né? Com a devida orientação, o indivíduo vai lá e ele vê, pô, realmente eu não sou essa experiência, eu não sou nem esse experimentador extraordinário aqui. Eu não sou um experimentador, eu não sou experiência. Eu não sou o objeto experimentado. Eu sou aquele para o qual tudo isso se apresenta. Né? Então, aí ele fala uma coisa aqui, que muitas pessoas que entram... tem até uma pergunta que uma amiga minha fez isso, mas ela descobriu a resposta sozinha, ela é muito danadinha. Ela me perguntou ontem mesmo ela respondeu. As pessoas fazem muito essa confusão aqui, quando elas entram nisso sem um meio de conhecimento adequado. Aí o enunciado é o seguinte: é a pessoa aparente que precisa do conhecimento, porque é a pessoa aparente que está envolvida numa ignorância aparente. Né? Nirvikalpa Samadhi é apenas uma experiência, elevada, sem dúvida, mas é só mais uma experiência. Sua esposa o chama para jantar enquanto o Samadhi está acontecendo, e ele então chega ao fim, e você vai comer uma macarronada. Qualquer coisa que comece e acabe não é você, né? Do Nirvikalpa Samadhi para o prato de macarrão. Assim é a vida do Jiva. Funciona desse jeito, vai pulando de experiência em experiência. Não importa qual é o nível da experiência. É possível ganhar conhecimento por inferência nesse Samadhi, né? Você vê que não havia experiência. Aí você diz, caramba, então eu não sou um experimentador, porque eu não tenho experiência. Isso é inferência. Ele não é direto, é um conhecimento indireto. Mas somente, como eu já disse, é o conhecimento de que a pessoa que eu penso ser não existe. Eu não sou aquele experienciador com o qual estou acostumado. Esse é o conhecimento por inferência que eu consigo do Nirvikalpa Samadhi. Né? Se eu não tiver um meio de conhecimento visando a iluminação e se realmente eu não estiver interessado nisso. O conhecimento da não existência do indivíduo ele é indireto. Por quê? Porque ele se obtém através de uma experiência. E ele pode conduzir à realização do ser, mas é apenas um conhecimento negativo. Né? A experiência não estava lá, então o objeto da experiência não estava, o agente da experiência não estava, e o meio de obter a experiência não estava também.
não estava lá o que é visto, não estava lá o ver e não estava lá o vedor, o vidente. Ele nega o indivíduo, mas não necessariamente revela a natureza do ser, exceto por inferência. Aí eu teria que usar um meio de conhecimento, né, para eu ver que realmente o que aquilo ali está provando para mim é que eu não sou o objeto. Eu não sou um objeto. Aquele objeto sumiu, né? Eu achava que eu era um experimentador, mas ele sumiu. Então, aí agora, mediante a orientação adequada, eu posso, por inferência, concluir que eu não sou um objeto de natureza nenhuma. Essa pergunta, quem me fez foi uma amiga minha. Ela fez uma pergunta interessante, né? Por um lado, mostrou como é que né, ela está há muito tempo se expondo aos ensinamentos sem método, né, que tem sua validade também. Mas, por outro lado, mostrou que quando a pessoa começa a lidar com o Vedanta, ela mesma começa a desenvolver capacidade discriminativa e de investigação que ela nem supunha que ela tinha. Ela me perguntou assim, ela fez perguntas assim que são bem interessantes. Ela disse, o que está sempre iluminado é o ser é a própria iluminação, não é? Aí sim, eu não respondia nada. Aí ela continuou pensando, ela disse assim, mas então quem acaba sabendo disso é a mente, na linguagem dela, né? É a mente. Eu sem responder nada. Aí ela disse assim, mas o que acontece com a mente quando ocorre a iluminação? Ela vai embora, ela desaparece? Aí ela olhou para mim e disse assim, espera aí que eu vou responder essa coisa. Aí ela subiu do WhatsApp, aí daqui ao tempo, uma hora e meia, ela disse, entendi. A mente está aqui, ela continua aqui. O que foi embora é a ignorância. É uma boa investigadora, né? Ela olhou aquele vício que às vezes aparece nesse tipo de ensino sem método e ela resolveu, aplicando o conhecimento de um método. Ela disse, tá, agora que eu entendi. Ela disse para mim, eu sempre tinha essa dúvida. Não tem nada disso, tudo continua no mesmo lugar. O que vai embora é a ignorância. Perfeito. Foi em cheio. Né? Mas a visão dela é muito boa. Né? Resolveu uma dúvida que ela tinha, usando o quê? Um método. Né? É nisso que a gente vê que o que conta mesmo, né, para a pessoa que está determinada é o uso de uma boa ferramenta mesmo. Né? A ferramenta é exatamente para isso, é para tirar essas dúvidas. Né? Eu vou continuando, tá? O ser é sempre presente. Quando eu mexi nessa frase aqui, eu troquei o ser está sempre presente para é. Né? O ser é, e ele é sempre presente. Né? Sempre, sempre. Ele não está nunca, ele sempre é. Você pode ficar deprimido com esse conhecimento. Olha que interessante, se não der o próximo passo lógico e perceber que, embora o Arun, aquele que fez a primeira pergunta que a gente está vendo, embora o Arun não estivesse lá, ele estava como ser, ou ele não teria como sobreviver ao Samadhi. Né? O ser é o fio condutor que carrega essa personalidade e suas experiências de ponto a ponto, o tempo todo. É o denominador comum. É que nem você, né? Você acorda, se você não fosse o ser, você acordaria totalmente modificado pelo seu sono profundo. Né? Você seria uma entidade dorminhoca. Mas não, aquilo é só um estado. Aquilo sai e vem o estado de vigília, naturalmente. Todos eles suportados pelo ser que você é. Tudo isso são aparições, são realidades, são estados aparentes no ser que você é. Senão você não teria nem continuidade. Aliás, você nem saberia que teria dormido, nem se saberia que se esteve em Samadhi também. Olha que bacana. Mas esse conhecimento também está disponível através de uma análise do sono profundo, viu? É o que a gente estava falando, que é mais ou menos equivalente ao Nirvikalpa Samadhi. Só que saber-se de si não é desligado no Nirvikalpa Samadhi, no sono profundo é. Você não tem ali uma entidade que, durante aquela experiência, saiba que esteja lá, naquele momento. A mente está completamente desligada. Também está disponível através da investigação do estado de vigília.
Sempre que você tentar encontrar algo substancial no Arum, não consegue, porque Arum é apenas um nome que se refere a um fluxo interminável de experiências pontuais, insubstanciais, sem realidade em si mesmas, sem apoio, sem concretude em si mesmas, que surgem na consciência e depois desaparecem. O papel do ego é apanhar essas experiências discretas, insubstanciais, e tentar dar a elas uma característica de identidade. É por isso que quando você fala com uma pessoa, ela o tempo todo, você diz assim, quem é você? O que você faz? Ela vai descrever a vida dela sob a forma de uma série de identidades que ela vai montando ao conectar essas experiências discretas, insubstanciais. Aí ela consegue fazer uma história da vida dela. E ela diz, isso sou eu. A referência dela nunca está naquele pano de fundo que sabe desse monte de coisinhas pontuais. Para a história de uma pessoa no Sansara, é como se uma experiência discreta levasse a outra, né? Como se tivesse esse fio condutor. E a gente sabe que muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer samadhi ou epifania não dual, que quase todo mundo já experienciou alguma vez, pode ser útil, mas definitivamente não é essencial para a liberação, como você, Arun, está sugerindo. Definitivamente não é essencial. Qualquer pessoa, num estado mental completamente normal, pode realizar o ser, através dos ensinamentos do Vedanta, por exemplo, ou através de um sério trauma de vida, ou de maneiras muito numerosas para serem mencionadas. É comum que numa situação de guerra, uma pessoa ela perceba que ela não é nada daquilo, né? Tanto um civil sofrendo os efeitos da guerra, quanto um combatente no campo de batalha. Esse relato é muito comum. São traumas muito sérios na vida, que podem mostrar para a pessoa que ela não é aquilo. Ela está consciente, está ciente, aquele personagem ali muitas vezes está passando uma situação terrível, né? E a pessoa sai disso com esse conhecimento. Então, a realização do ser pode ocorrer de formas muito numerosas. E é muito mais confortável quando ela ocorre devidamente orientada, onde você tem todo o conforto, né, do seu cotidiano repetitivo, né, do seu estado de vigília ordinário, seguro em geral, bem montado, que permite a você investigar com calma, né? O conhecimento transcende a experiência, né? Ele é sempre bom, independentemente do que estiver sendo experienciado no momento. Quando se lança um foguete a Marte, ele nem mesmo é direcionado experiencialmente para esse planeta. Ele é enviado, ao invés, para um planeta diferente, numa direção diferente, usando o campo gravitacional para aumentar sua velocidade e lançá-lo onde Marte não está no momento, rumo ao terceiro planeta, para aumentar ainda mais sua velocidade. E ainda assim, ele não segue diretamente para o local onde Marte está experiencialmente, mas para um local futuro, onde Marte estará em 4 anos. Finalmente, ele chega lá, apesar de sempre parecer que está indo para outro lugar. Se eles fossem pela experiência, nunca chegariam a Marte. O que funcionou foi o conhecimento da movimentação dos planetas. Se você ficar no Equador, o Sol irá experiencialmente nascer no leste e se pôr no oeste. No Polo Norte, em determinada época, o Sol experiencialmente ele circula ao redor da Terra. Eu já vi uma filmagem acelerada disso, é bonito pra caramba. O Sol fica sem se pôr. Visto da posição do Sol, a Terra se move ao seu redor. Visto do espaço sideral, o Sol parece ser apenas uma entre bilhões de estrelas. Qual é verdadeiro? Todos são verdadeiros e nenhum é verdadeiro. Depende da sua referência. Você não pode contar com a experiência para obter conhecimento verdadeiro. A experiência muda, a base onde ela é estruturada muda de experiência para experiência. Mas a experiência pode ser útil se você tiver a visão do quadro geral, que o ajuda a avaliar a experiência e então deixá-la de lado, tal como eu disse. Aqui ele falou uma coisa interessante no penúltimo parágrafo, quando ele disse que qualquer pessoa no estado mental completamente normal pode realizar o ser.
Vocês se lembram quando ele falou de um menino? Foi nesse ou foi no capítulo 2? Ele falou de um menino, ainda uma criança de 9, 10 anos, que realizou o ser. Foi aqui no capítulo 1 ou já no 2? Eu não me lembro. Vocês se lembram disso? Ocorreu, né? Ocorreu isso. Foi no 1. Pois é, era uma criança que ficou interessadíssima nisso. Ela não tinha uma referência como a gente tem. O Lucas falou que é o capítulo 2. Bom, de qualquer modo, é uma criança que ela não tem a referência egóica que a gente tem, mas eu acho que foi o 1. Não sei, não tenho certeza. Ela não tem a referência egóica que a gente tem. Ela encontrou o James e estava fascinada com esse tal de ser, porque a mãe dela levava ela para as palestras do James. E o garoto acabou sacando o óbvio. E o James viu esse garoto muitos e muitos anos depois, e o garoto já era aí um jovem adulto e não tinha perdido aquele conhecimento, virou um conhecimento mesmo. Então, a realização do ser ela pode ocorrer de formas muito numerosas. E pelo Vedanta é certo que ela vai ocorrer, contanto que a pessoa submeta a mente dela a esses procedimentos que o Vedanta usa. O Vedanta usa isso por motivos óbvios, porque isso é comprovado. E é bacana como o Vedanta usa fundamentalmente o estado de vigília, que é um estado que está disponível para qualquer um. Mesmo que você tenha um estado de vigília embotado, ou seja, muito dominado por tamas, por rajas, o Vedanta também ele te dá recursos para que esses estados não fiquem dominantes na sua mente e você vá ficando com um estado mental cada vez mais satívico, que é o estado de vigília ideal para você investigar. Aí tem o Karma Yoga, aí tem o Passana Yoga, tem o estudo do Dharma, tudo isso ajuda a deixar a mente bastante satívica. Uma mente bastante satífica, aliada a uma profunda vontade de conhecer o ser, praticamente não tem como dar errado. Uma hora sem sombra de dúvida, por fim, acaba ocorrendo esse entendimento. Bom, o que eu faço? Se eu ler aqui, vai dar um monte de coisa. Não, né? Tá bom para parar, né? E aí, Irene, para ou continua? Se você fizer assim, continua. Se você fizer assim, para. Posso falar um negócio? Pode. Então, eu tenho uma facilidade, como eu já falei, em passar por algumas experiências, Uhum. Além do trabalho em Daime, há um tempo atrás, tem um curso aqui em São Paulo chamado, não sei se você conhece, Provida. Esse curso trabalha com a mente, E ele mede a nossa frequência, põe os eletrodos e mede a nossa frequência cerebral durante algumas experiências. Uhum. E eu tinha, depois eu parei de fazer, muita facilidade em abaixar essa frequência quase a do mesmo sono profundo, chegava a 5, 6 ciclos por segundo, mas totalmente consciente. Totalmente consciente. Quando eu ficava nessa frequência cerebral, eu entrava em planos ou dimensões, na Provida ele chamava de quinta dimensão, Uhum. E eu via como se tivesse filmes passando, até mais do que um filme, como se eu fosse um drone. Eu estava dentro do filme, não me via, e colorido, passava por cidade, entrava dentro de casa, via as pessoas, mas eu sabia que não era eu, que estava lá, Eu estava vendo todas aquelas experiências. Esse é um tipo de experiência. Outro tipo, acontecia por uma última vez, eu estava em pleno Maha Kumbh Mela, E estava caminhando por um puja da Ganga, de repente eu fui tomada de um amor, de uma felicidade, mas aí não era mais separado. Eu não achava que estava experienciando a Deus, nem pensei em Deus. Eu me sentia, era eu. Era diferente daquela experiência em que eu estava vendo algo. Ali não. Uhum.
Era um amor, uma felicidade, e eu estava caminhando. E aí tudo começou a se dissolver na minha frente. E eu continuei caminhando em direção à ganga, de olho aberto, não estava de olho fechado nem nada. E eu me sentia como se fosse a minha natureza, não era diferente daquele que eu estava vendo algo, que eu estava, como estivesse dentro de mim, né? Não, era eu, aquele amor. Tanto que logo após isso, passado um tempo, meu mestre na época mudou meu nome para Primani, eu não comentei nada com ele, que significa exatamente isso, honrada de amor divino. Aham. Né? Então, não havia uma separação. Aí ainda existe de mim uma dúvida, se quem estava vivenciando aquilo era o Jiva, a mente, ou era o ser mesmo ali, sentindo tudo aquilo? É sempre o Jiva. É sempre o Jiva. A experiência ocorre no corpo sutil do Jiva. O corpo sutil do Mas Jiva, ele tem essa essa diferença, capacidade extraordinária, né? Você é aquilo que sabe de todas essas experiências, né? É aquele que sabe do que está ocorrendo. mas o Tanto que ser essas... não é nada, o ser não é o amor, O a ser, felicidade. ele aparece na experiência como amor. Você teve uma experiência bem refletida do ser nesse quesito, né? Isso que a gente chama de ilimitação, bem-aventurança, amor, isso aí ocorre na experiência, né? O ser em si ele não tem atributos, mas na manifestação ele aparece como essas Ananda experiências. é um atributo? Porque as escrituras fazem uma diferença entre Ananda e Ananta, né? Ananta seria o aspecto de ilimitação do ser. Por que ilimitação? Porque ele não tem atributo nenhum, né? Como é que o Ananta aparece na experiência? Aparece, por exemplo, quando todo ser humano privilegia a sua liberdade, quando você tem uma experiência dessa como você teve, de amor pleno, aí aparece como Ananda, né? Que seria uma bem-aventurança, uma amorosidade ilimitada. Mas isso tudo é experiência, são todas experiências, tanto que elas vêm e vão, né? Elas não ficam sempre, elas são experimentadas no ponto e depois saem. Isso tudo a gente chama de experiências indiretas do ser. A vivência direta Assim, do ser, a vivência direta do ser é o que você é agora, no estado de vigília, é o que você é nesses estados alterados, quando você sabe o que está acontecendo, é quando você está numa experiência de amor incondicional e você vê essa experiência acontecendo a ponto da sua individualidade egóica praticamente sumir. E também é esse testemunhar da experiência de vigília ordinária, né? Por isso que a gente diz, onde é que eu encontro o ser na vigília ordinária? Encontro como uma testemunha não experienciadora, aquela testemunha que sabe da experiência. Esse é o aspecto imutável, né? De mesmo o amor, resto, então, é uma experiência. é uma experiência, E sim. não é amor. O ser, ele é ilimitado, ele não tem definição nenhuma, né? O ser, eles definem ele Essa é como uma... esse ananta, essa ilimitação. Então, é existência, né? Sat, chit, consciência, porque sabe-se de si, e pela sua ilimitação. A ilimitação do ser na experiência aparece como essas experiências de pico, né? Um infinito amor, né? Uma impressão de não ter limites, o sumiço dos limites egóicos, né? Uma grande aspiração por liberdade. Você pega um grande ideólogo da liberdade, ele está tomado de Ananta aparecendo na manifestação como um tipo de Ananda libertário. É interessante apanhar todas essas experiências e ver de onde elas estão vindo, né? Mas o ser ele é ilimitado. Mas a experiência do amor, né, nesse caso, né, que são experiências de pico, ele é tão marcante que muitas vezes as pessoas dizem Deus é amor, né? E é válido também, né? Como experiência pico do divino, né? Uma experiência indireta do divino na manifestação, o amor incondicional é uma experiência de pico,
né? Mas é uma experiência por quê? Porque vai embora, né? Então você nunca pode definir o ser experiencialmente. Você vai definir aquele como aquele que conhece as experiências, né? E em cada nível em que as experiências ocorrem, né, o ser ele vai imprimir de uma forma diferente, né? Ele vai dar sua impressão de uma forma diferente. Uma experiência de estado de vigília não é uma experiência que a gente tenha de amor incondicional assim. Aparece de outra forma, aparece como compaixão, aparece como uma tremenda empatia, né? A gente vai tendo reflexos. Em toda experiência, você tem 5 fatores. 3 fatores pertencem a Brahman, né? São projeções de Brahman, são projeções mais límpidas de Brahman, dependendo da sativização da mente da pessoa. Os 2 últimos são sobreposições devido unicamente à atuação de Maya. Então, os 5 fatores são os seguintes: consciência, existência e ilimitação. Os outros 2 são forma e nome, nome e forma. Nome e forma estão ligados à durabilidade, então são espaço-temporais. Nome e forma são unicamente atribuíveis à Maya. Tá? É a própria Maya em atuação. E os outros 3, em qualquer experiência você vai encontrar isso. Você vai encontrar a consciência, você vai encontrar a existência e vai encontrar alguma tradução de Ananta. Tá? Ananta não tem como ser traduzido experiencialmente, porque toda experiência ela tem uma limitação. Mas ela aparece na experiência dependendo de onde ela ocorre, como, por exemplo, isso que você viveu. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou em contato com uma pessoa que eu aprecio, o meu apreço por ela é esse Ananta de Brahman aparecendo como um apreço, como uma atitude simpática àquela pessoa, ou em qualquer experiência que eu goste. Ao mesmo tempo, eu vejo a existência que é tomada emprestada de Brahman na projeção, nessa projeção de Maya. E a existência da experiência me remete diretamente a Brahman. A consciência da experiência me remete imediatamente ao aspecto Chita de Brahman. E a empatia com aquela experiência me remete imediatamente ao aspecto Ananta de Brahman. Tanto Chita quanto Sat, quanto Ananta, não são experiências, não são características. Tudo isso você pode encontrar em qualquer experiência. Eles se referem a coisas imutáveis. Qualquer experiência existe, e quando ela existe, eu estou consciente dela. Em toda experiência, eu tenho uma aproximação que é agradável com a experiência ou uma repulsão, né? O aspecto de Ananda de cada experiência, que aí varia com essa gradação que você fez, desde eu estar numa experiência de estado de vigília agradável até eu estar numa experiência de amor incondicional, essa experiência ela depende muito do estado mental da pessoa. Os outros 2 componentes tomados emprestados de Brahman, não. Chit e Sat, não. Tá? Não dependem do estado mental. Mas a agradabilidade da experiência, sim. Se é uma experiência conduciva, né, à liberdade, ao bel prazer, ou até uma explosão de amor como você viveu, a ponto de praticamente anular o ego, todas essas aí elas são tomadas emprestadas de Brahman. Tá? Elas aparecem na manifestação. A maior prova disso é que elas todas foram embora, essas experiências ligadas a Ananda, elas se modificam, a Ananta, e onde você olhar, você sempre vai ver Sat-Chit, e vai ver uma variação desse Ananda. Quando você está insatisfeito, é porque a sua mente não está refletindo adequadamente. Aí vem a insatisfação. Mas qual é a base dela? É a satisfação que você está procurando, que é um reflexo mais básico dessa ilimitação de Brahman. Tá? Essa é a visão do Vedanta. Qual é a vantagem de olhar assim? É que em qualquer experiência eu vou ver esses 5 componentes, qualquer uma, de qualquer natureza, em qualquer estado que eu tiver. Eu vou ver os 3 primeiros, Sat, Chit, Ananta,
Vou ver os 3 primeiros, tá? Todos eles ligados diretamente a Brahman. É como se tivessem sido tomados emprestados de Brahman. E a forma e o nome é a própria Maya em atuação. Qualquer uma que você analisar, uma experiência onírica, uma experiência de estado de vigília, uma experiência de estado de vigília desagradável, agradável. Quando é desagradável, o componente de limitação está lá também. Como? Sendo limitado pela desagradabilidade, por aquilo que é desagradável. Então, como é que nós fazemos? Já que nós somos o próprio Brahman, experiencialmente vamos tentar romper a nossa limitação. Como? Experiencialmente. E quando a gente faz isso, a gente vai lidar naturalmente com os obstáculos, né, da própria experiência, que é a durabilidade. Eu até rompo aquilo, mas isso vai durar um tempo. É por isso que o Vedanta trabalha com o conhecimento, para que isso vire um conhecimento e isso tenha um efeito tão sativizador na sua mente que você possa viver em bem-aventurança. Bem-aventurança no estado de vigília ordinário, que é o foco do Vedanta, né? Não seria esse repique, né, de desidentificação que você teve, né? O Vedanta ele é vivido no próprio estado ordinário como a realização do ser. Como é que é a realização do ser? Sou eu mesmo, né? E eu encontro esses 3 eus, 3 componentes meus, que eu vou chamar de componentes, expressos em vários matizes, em todas as experiências. E os 2 outros, todos devidos à Maya, né? Forma e nome. Isso vale uma boa refletida mesmo, né? Porque é interessante ir atrás desses 3 componentes seus, desses que não estão ligados à Maya. Em última instância, a Maya se resolve em você também, né? Se resolve no que somos. Mas é interessante buscar esses 3 em cada experiência. Sat-Chit é mole, né? Agora, esse de Ananta, que a gente vai procurar como um Ananda experiencial, vale a pena procurá-lo, porque é através disso, ô Prem, que você vai tirar das situações desagradáveis a plenitude que você é intocada. É o que eu sinto, é que você fala, é uma experiência que passa. Eu não acho. Assim, é constante. Até o ódio, para mim, é só uma distorção do amor. Isso, exatamente. Está sempre presente. É que a mente, no seu estado ilusório, que na verdade é um sonho, não existe, ela distorce. Então, não é uma experiência que vai e vem. Ela é constante. Só que a mente, o efeito de Maya, né, ela dá essa distorcida. Mas, para mim, não existe essa descontinuidade. Não existe. Isso. Então, é porque você já está localizando na experiência esse componente que eu te falei. Você está localizando ele como amor. Se a gente estuda o ódio, a gente só pode compreendê-lo sob um pano de fundo de amor. Até uma compreensão intelectual leva a gente para isso, né? Se você se aprofundar mesmo no ódio, você vê que ele tem que surgir de falta de amor, né? Todo ódio surge de falta de amor, não tem outro jeito, né? Todo pano de fundo é esse. Então o que você está falando mesmo? Né? Então, o que a gente fala que é uma experiência? Porque ele varia, isso que você está vendo varia. Varia por quê? Varia naturalmente, obviamente varia, porque é experienciado através do corpo sutil, e o corpo sutil ele varia, né? A mente varia, a mente está variando aí com os gunas, varia a nossa revelia, né? Mas muito além, né? Muito mais amplo do que a experiência em si, é a compreensão dela, né? A compreensão dela te mostra que está sempre aí. Ah, está variando agora. Tudo bem, não tem problema. O pessoal do Vedanta não se importa com as variações. É assim mesmo. É Ishvara. É Ishvara aparecendo sob movimentação dos gunas. É assim mesmo. Né? Agora o conhecimento fica inabalável. Né? Então é isso aí que você falou mesmo. Você vê isso o tempo todo. Né? E a variação é que não deve impressionar, porque ela é inerente ao campo dármico. Né? Então, se você tiver... Que é um sonho. Sim, o campo dármico é o que a gente vê aqui, né? É Maya atuando, né? É uma sobreposição em Brahman, não é Brahman modificado, não, é uma sobreposição em Brahman. Brahman está intocado. O que me deixa confuso é isso, que o reflexo não existe.
tenho certeza absoluta, né, que o reflexo não existe. Tanto que, desde menina, eu tenho muita dificuldade de me olhar no espelho, porque a pessoa que eu vejo não sou eu. Eu olho, eu tenho muita dificuldade. Eu sei que tem uma coisa que não sou eu. É como se estivesse olhando para você. Quem é essa pessoa? Então, há essa desconexão entre o meu corpo e aquilo que eu sinto. Sempre foi assim, né? Então, se tudo isso é um sonho, e eu estou vivendo esse amor, não é a Brahman que está vivendo esse amor? Porque é o Jiva que está vivendo esse amor. Se o Jiva existe. Claro que é maravilhoso, só que o Vedanta vai fazer com que você não sinta essa desconexão com o personagem. O personagem se resolve em você, ele não é um problema para você. Ele merece o seu, Mas ele merece o seu amor também, e ele está envolvido pelo seu amor. Então, no Vedanta, a compreensão final, ela não tem essas divisões que você está apontando. Não, é tudo inclusivo. O personagem não é um obstáculo, ele é o próprio testemunho do amor que você é, da ilimitação que você é. Isso, eu que me pensei, Compreende? essa definição de Brahman, ele não está experienciando, vai entre aspas, eu não consigo encontrar outra palavra, né? Mas eu acho que quando o amor toma conta, não é o Jiva, não sinto que é o Jiva, porque sinto que o Jiva não existe, eu sinto isso. Então, quem é que está... Se o Jiva não existe, quem é que está sentindo? Isso é uma experiência. Isso ocorre, pelo Vedanta, vai ocorrer no seu corpo de experiência. E não tem problema do Jiva sumir. Não tem problema do Jiva sumir. Sabe por quê? Porque a identidade do Jiva ela é egóica. E muitas vezes esse corpo egóico, né, que é um dos componentes do corpo sutil, ele é suplantado por um belo reflexo da consciência, sim. Muitas vezes, sim. Ele deixa isso. Mas isso não deve ser um obstáculo, em hipótese alguma. Né? Isso se resolve em você. Você fala que é um obstáculo, eu não consigo entender. É porque você se olha no espelho, estranha. Não tem estranheza nenhuma, é assim mesmo. Está ótimo como está. É o campo dármico aparecendo na plenitude, é o ser aparecendo a plenitude dele desse jeito. A única coisa que impede a gente de ver essa plenitude são as ideias que temos sobre nós mesmos. Essas ideias que temos sobre nós mesmos, sobre essa entidade aparente, é que pode, às vezes, atrapalhar um pouquinho esse entendimento de que não há obstáculo nenhum, de que não há estranheza nenhuma. Né? Você olha uma imagem refletida no espelho e aquilo ali é a própria consciência. Não há nada que não seja ser consciência. Ódio, nada disso. Ódio, desgraça. Vou pegar pesado, uma bomba explodindo um hospital, matando e mutilando todo mundo. É consciência também. Eckhart Tolle dizia que ele foi para os campos de extermínio lá na Polônia, e ele sentiu uma presença, e ele dizia, né? Ele dizia que é evidente que a presença estava lá também, para espanto dele, né? Para ele, como ele chamava, né? Então, não tem essas dissociações, é tudo inclusivo. Tudo se resolve no ser que nós somos, tudo é ser. A compreensão final é que tudo é ser. Seja lá o que for que esteja acontecendo, não tem, assim, relevância diante desse pano de fundo. Tem a sua relevância enquanto manifestação, que é aparente, é o sonho que você está falando. Né? Mas o sonho ele precisa ser incorporado a esse todo que você está abraçando com esse amor aí. Por isso que a investigação ela é interessante, ela vai eliminar qualquer dúvida que você tenha, vai trazer tudo para o que você é, e sempre foi e sempre será. Vale parar e dar uma boa investigada nisso. Isso pode demandar um tempinho, uma certa insistência. Entendeu? Uhum. Vale contemplar isso por um bom tempo. Né? Você está ótima do jeito que você está. É através daí que ocorreu a compreensão do ser. Então, a Preimânia Irene está muito bem capacitada por Ishvara para executar essa tarefa. Ela faz parte dessa história toda. É um bom equipamento. É ótimo, está muito bem afiado. Né? É você também, embora você não se limite à Preimânia. Né? Preimânia necessariamente é você, mas você não está limitado por ela. Esse é o entendimento final. Né?
Show! O negócio aí tá bom, hein? A mesma sensação que eu tenho, às vezes, eu tenho muito também, né? Eu estou dormindo, eu sei que eu estou sonhando. Eu sei, eu sonho. Às vezes eu mudo de sonho no sonho. Às vezes eu acordo, sonho. É um a sonho mesma lúcido, sensação, né? é a mesma sensação que eu tenho, que supostamente não tem a continuidade também. Ai, também não tem essa coisa. Quando eu estou acordada, eu sei que é um sonho também. É isso Então, eu mesmo. fico, e sou ainda, lógico, estou no caminho, né? Como se essa coisa de o Brahman que está vivendo a experiência do amor. Apesar de entender que ele não experiencia nada. Mas não consigo entender que é o É, vivendo. Nem entender, sentir. no fundo, é tudo Brahman, né? O amor sentido é Brahman, o meio onde é sentido é Brahman, o corpo sutil é Brahman. Aí fica aquela coisa, né? Brahman dobrando-se sobre o Brahman como Brahman para Brahman. É. Né? Seria uma linguagem possível, seria essa. Né? É uma coisa que vale a pena refletir, assim, mas não ficar pensando muito, mas trazer isso sempre contigo, sabe? Para mim é inevitável. Eu acho que eu Hã? vivo isso até dormindo, né? Você só traz com você o tempo todo. É só uma questão de firmar mesmo e dar uma olhada nessas aparentes dissociações, assim, porque não tem dissociação, né? Né? Tá bom aí, tá indo bem pra caramba. Quer dizer, já foi, né? Só quem não notou que já foi você. Por isso que a pessoa tem que parar e tem que refletir, né? Porque virou uma compreensão mesmo. E muito bom, apoiado, né? A sua experiência toda dá para ser olhada desse ângulo, né? E ela só confirma, pelo que eu estou vendo, a sua própria leitura em geral da sua experiência conduz a isso. A pessoa está sempre lá, ela não nota, vai saber por quê, ninguém também consegue explicar por que né, não fica óbvio de uma vez, né? É o famoso, como é que é? É oculto, né? Mas está à vista de todos, então é um segredo escancarado. Também, eu nunca vi ninguém que explicasse isso para mim, por que isso ocorre. Não faz sentido. No meu sentido, que a gente não encontra a palavra, a única razão justificativa de toda essa manifestação, né, de Maya é o Ananda. Porque existência, conhecimento, tudo tranquilo. Mas como é que você vai demonstrar o amor se você não tem isso? Pode demonstrar o amor para você. Como é que o amor vai se manifestar? A visão aí, ela poderia ser olhada um pouquinho diferente. Por exemplo, você vê uma sociedade toda funcionando, as pessoas falando, a gente está acostumado com isso, mas isso não é tão óbvio assim. Isso é um nível de proximidade, de entendimento, de capacidade de lidar um agente com o outro, que para mim, hoje em dia, para mim, eu vejo como pura expressão do amor. Também. Então, não teria que ter uma expressão que eu entendesse como amor para ver o amor, entende? Às vezes você vê um carro parado no sinal, aí o sinal abre, ele avança. É tudo tão acertado e de tão grado, uma concordância tão grande entre todos, que eu acabo vendo essa concordância como uma expressão de amor também. Né? É porque essas coisas não são tão óbvias, sabia, Preimani? Não é tão óbvio. Às vezes a gente tem que entrar nos detalhes da experiência para ver que aquilo que a gente está vendo é uma manifestação espetacular mesmo. Sabe, uma coisa surpreendente. Você vai numa feira, as pessoas conversando, aquele monte de coisa colorida, os feirantes querendo te vender as coisas, aí você sai de um, sai de outro, aí o outro ali já te pega, te passa a conversa. São expressões de amor também, entendeu? São expressões de amor. É muito rico, o leque de expressão é infinito. Então, essa Até o ódio. Até o ódio. Até o ódio. Até o ódio, pois é. Uma expressão de Então, amor. a gente pode olhar tudo isso. A gente pode olhar tudo isso desse jeito, né?
Você vê um pintor, uma pessoa, né, conversando com outro, uma pessoa fazendo um quadro, varrendo uma rua. É um cuidado, que coisa engraçada isso, né, do ser humano cuidar das coisas. São expressões de amor, de cuidar, né, de atenção. Quando essa expressão de atenção, de cuidar, de amorosidade não ocorre, imediatamente a gente começa a ter perturbações de toda a ordem, né, que podem chegar a guerras. Começa desde uma discussão e pode virar até um conflito disseminado. E naquele conflito disseminado, quando o olhar ele já está bem bacana, ele olha ali, ele só vê ali o amor tentando se expressar, só que ali tentando se expressar numa pedreira. Mas está expresso ali também, está querendo dizer, está me faltando aí, pô. Olha só o que vocês estão fazendo. Né? Vale uma contemplação tudo isso. É uma mudança de olhar, né? Você está vendo amor o tempo todo. É só uma questão de calibragem. Certo? Certo. Né? Gostei muito aí do que você falou. Muito bom. Tá certo. Muito bom aí você ter olhado desse jeito aí. Beleza, gente. Vamos então? Obrigado. Vamos então? Encerremos. Eu sempre gosto de ler isso aqui, ó. Isso está no Isha Upanishad, está em outro Upanishad também. Do infinito, do ilimitado, surgiu esse mundo manifestado. Aquilo é infinito, aquilo é ilimitado. Isto manifestado também é infinito, também é ilimitado. Ao realizar a natureza ilimitada desse mundo manifestado, apenas o ilimitado permanece. Om, paz, paz, paz. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a Ishvara, gratidão a toda essa linhagem maravilhosa, milenar, de professores e estudantes, todos se debruçando no ilimitado que somos. Gratidão a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado a tudo que foi falado aqui hoje. Tá? Tchau, gente. Até a próxima.